irmãos, eu escrevi esse poema já faz um tempo, e em uma oportunidade eu até o proclamei aqui na igreja, justamente nesta data, e eu gostaria de repetir, né, como nós fizemos isto também na reunião da Federação de Homens. Então eu farei a leitura novamente, e de uma forma resumida nós conseguimos encontrar passo a passo do que ocorreu durante esta trágica passagem na história, mas que dela, graças à vontade de Deus, estamos aqui hoje, né? Cabe aos presbiterianos a honra de terem realizado o primeiro culto evangélico na história do Brasil e das Américas. Esse evento singular ocorreu há 450 anos em uma pequena colônia fundada pelos franceses na Baía de Guanabara. E o poema segue assim: Olha, descobriram o Brasil. Apesar de ser descoberto por portugueses, não havia ainda muito interesse. Uma oportunidade perfeita para os seus vizinhos franceses. Em 1549, Tomé de Souza se instalou em Salvador, sendo assim o nosso primeiro governador. Mas controlar toda a costa brasileira era uma barra. Então, Villagnon, francês aventureiro, quis colonizar o Rio de Janeiro. No dia 10 de novembro de 1555, são recebidos pelos nativos nossos primeiros varões de Cristo. Começa então a brilhar as escrituras sagradas em nosso lugar. Vendo os nativos e a região, veio a decisão do varão Villagnon. A fé reformada vamos ensinar. Da ajuda de Genebra vamos precisar. Pastores e colonos evangélicos foram voluntários para a missão de construir esse novo caminho. Entre eles estavam os pastores Ritier e Chartier, encomendados pelo mestre João Calvino. Eis que a viagem oferecia temor. No Salmo 107, buscavam a misericórdia do Senhor. Em 1557, com a chegada dos reformados, na quarta-feira de 10 de março, o primeiro culto foi realizado. A Igreja Reformada começa então a dar seus primeiros passos nesta nação. O que os reformados não sabiam, a tragédia que no futuro veriam. O varão que antes os acolhia, contra a verdadeira doutrina se voltaria. Da colônia foram expulsos, ao mar devolvidos com poucos recursos. Eis que veio a decisão: para que outros sobrevivam, 5 ficarão. Para que pudessem sobreviver, um questionário em 12 horas haveriam de responder. Infelizmente, para o então varão, não declararam a fé com razão. Assim, a cruel morte foi a sentença dos irmãos. A presença calvinista no início da história do Brasil não produziu efeitos permanentes. Não foi possível aos reformados alcançar seus 2 intentos principais: criar uma igreja reformada e evangelizar os nativos. Todavia, esse episódio é considerado um marco significativo na história das missões cristãs, pois foi a primeira vez que os protestantes buscaram anunciar a sua fé a um povo pagão. O fruto mais duradouro do singelo empreendimento foi a bela confissão de fé da Guanabara, ou a confissão fluminense selada com sangue. Amém, irmãos. Glória a Deus pela oportunidade. Agradeço ao pastor pela abertura. Mais algum irmão gostaria de usar desse momento? Amados irmãos, se não há, eu gostaria de convidá-los a que abram as suas Bíblias em um salmo, salmo de número 27. Nós leremos o versículo 4.
Salmo de número 27, nós vamos ler o versículo 4. E o versículo 4 ele diz o seguinte: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Deus abençoe essa leitura, a exemplo do que já foi dito e cantado aqui no hino de número 122. Esse hino 122 foi o hino cantado no dia 10 de março de 1557, no culto inaugural, né? Como diz o irmão, não apenas do Brasil, mas de todo o continente americano, ou continente, ou, nesse caso a América aqui do Sul. E este salmo, ou este versículo, e também, né, o salmo e este versículo, o primeiro salmo a ser pregado em terras brasileiras, e esse é o versículo. Portanto, ainda que com dificuldade de cantar o hino, nós ensaiamos rapidamente, né, pedimos aos irmãos que aprendessem, né, rapidamente, e pudemos hoje relembrar esse momento. E como bem disse o nosso irmão, esta equipe que chega muito bem recebida no Brasil, apresenta-se diante do Senhor para cultuar ao Senhor. E esse foi o tema, o texto, e o hino cantado neste culto que nós hoje relembramos. Tá? Meus amados irmãos, o salmista, ele diz nesse versículo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Às vezes nós gostamos de pedir, né? Nós pedimos demais, mas a parte que nos cabe de realizar o ato, nós não gostamos muito de fazer, né? O salmista, ele tem uma atitude de de ação, né, de receber a bênção do Senhor, mas também de agir. Ele tanto pede quanto busca. Ele se coloca numa posição diante do Senhor de confiar no Senhor. Por isso, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre o tema: a doce confiança do Senhor. Da mesma forma que o salmista, todos nós fazemos da Igreja Presbiteriana do Brasil, e devemos louvar ao Senhor com grande alegria. Por quê? E nós buscarmos a estar na casa do Senhor, buscar sempre a presença do Senhor, buscar sempre morar, viver. E é que o salmista descreve nesse texto, com a finalidade que ele tem aqui, de contemplar a beleza do Senhor, de meditar no seu santo templo. Nós olhamos em volta, ou à nossa volta, e quando olhamos para o passado, nós temos visto grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Desde 1557, quando os primeiros calvinistas chegam ao Brasil, embora, como bem disse o nosso irmão, essa tentativa acaba sendo frustrada, mas estava nos planos do Senhor fazer com que essa terra recebesse ao tempo do Senhor, ao momento exato, a palavra de Deus, e que permanecesse até os dias de hoje. E ao recordar então o nosso passado, nós devemos observar a maneira como os nossos antepassados cumpriram então o chamado do Senhor
com coragem e com fidelidade. Esse legado e esta paixão pelo Evangelho que se expandiu aos quatro cantos da terra, levada pelos mais diferentes, as mais diferentes pessoas e níveis sociais, de classes sociais, levada a quem o Senhor mesmo os conduziu, fez com que chegasse aqui no Brasil. E isso nos faz, ou nos torna, cada vez mais agradecidos a Deus e confiantes no Senhor pela sua proposta de propor a salvação àqueles que nasceriam aqui no Brasil, que teriam esta oportunidade de conhecer a salvação em Cristo Jesus. O legado no século XVI foi marcado por profundas mudanças na Europa. Com a história nos conta que com o desenvolvimento da navegação no mundo, alguns países se destacaram na navegação, incluindo Portugal. Essas nações foram muito importantes na sua época, tanto política quanto econômica, social e religiosa. Mas a Espanha também foi uma outra nação que se destaca nesta categoria de navegadores experimentados, e eles então saem em busca de novas terras, em busca de descobertas de algo novo. Só que há um fato interessante, pelo menos esses dois países, tanto Portugal como a Espanha, eles eram extremamente católicos. E nesta época, e no século XVI, por causa da reforma protestante, se levanta também no mundo uma tentativa de abafar, de destruir, de impedir que a reforma protestante se desenvolvesse. E ninguém mais do que menos do que tanto a Espanha quanto Portugal estavam imbuídos também nesta tentativa de impedir que a reforma protestante tivesse êxitos nas suas regiões. Portanto, com o advento da reforma protestante no século XVI, as nações da Europa posicionaram algumas a favor, outras contra. Se você fizer aí um apanhado na história, vai descobrir que alguns lugares foram terríveis. Alguns governantes foram terríveis na sua história. Quem não conhece a história da Maria Sanguinária, por exemplo? Né? Quem não conhece a história de contrapartida, a história de Genebra, que abre as portas para receber aqueles que estavam, de alguma forma, fugindo da opressão, da morte, né? Porque haviam se tornado cristãos, propriamente dito, reformados. Com base, então, desta reforma protestante, muitos países e muitos lugares tentaram impedir o crescimento ou a expansão da reforma nos seus lugares, no seu tempo. A boa parte da Suíça, ela aderiu à fé reformada. É nesse cenário, na cidade de Genebra, que se destacou como um local de amparo, de refúgio, de segurança aos reformados de várias nações, que é também o celeiro onde surgem grandes nomes da história e que está ali formando pessoas para serem enviados para vários locais. Surge ali também um reformador chamado Calvino, João Calvino,
um grande homem e muito importante nessa história. Os calvinistas que chegaram ao Brasil, eles trouxeram sim bagagens que vieram da experiência do próprio Calvino, João Calvino. A história marcada aqui pela identidade profundamente ligada ao sofrimento, tanto na viagem de navio, quanto na estadia nessas terras novas, foi marcada por grandes atos de bravura e, acima de tudo, de confiança nas bênçãos, nas providências do Senhor nosso Deus. Qual a importância, então, para nós, nesta época, a reforma protestante? Antes de tudo, a igreja cristã, ela tem um compromisso com sobretudo, sobre a consciência com Cristo. Mas, no decorrer do século, o mesmo Deus, preservando aí vários e vários remanescentes fiéis à igreja, ainda que permanecendo muitos deles fiéis, a igreja cristã se distanciou. Muitos deixaram o verdadeiro ensino apostólico da palavra do Senhor e se distanciaram. Por isso houve necessidade da reforma. E a reforma que acontece lá com Martim Lutero, com Zwingli, com Calvino, com John Knox e vários outros, que dão esse alavancar para voltar à razão da Escritura, também levantou muitos inimigos. E desta forma, a importância de se permanecer fiel às Sagradas Escrituras cada vez se destacava mais. A necessidade de voltar às Escrituras, porque muitos que se diziam cristãos haviam se distanciado tanto das Escrituras que nem mais as usavam como base na sua estrutura de fé. Portanto, a reforma protestante foi muito importante. Outra coisa muito importante aqui foram as confissões de fé. A Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos lá no nosso no CI, né, no artigo 1º, que fala que a confissão de fé de Westminster, bem como os catecismos maior e menor, nós a utilizamos. Mas de onde vieram a confissão de fé de Westminster? Esse sistema expositivo da própria Escritura. Bom, em 1643, 151 teólogos reuniram-se na abadia de Westminster para formular para a Igreja da Inglaterra um documento que tornaria sido conhecido pelo mundo inteiro depois como a Confissão de Fé de Westminster, bem como seus catecismos. Assim, meus irmãos, quando esses homens formularam esta Constituição, eles expressando aqui expositivamente as Sagradas Escrituras, tornaram muitos conhecedores da Escritura de forma mais expositiva. Mas a Confissão de Fé de Westminster, ela não é a mais antiga. Nós temos outras confissões de fé que também são tão importantes quanto a que nós, como presbiterianos, adotamos. As confissões, e hoje nós relembramos um fato ou uma data tão importante, que foi onde surgiu a chamada Confissão de Fé da Baía de Guanabara. Como bem disse no seu poema o nosso irmão presbítero Abelardo,
alguns homens que chegam no Brasil a convite, né, na tentativa de crescer o Brasil também, na Baía de Guanabara, trazido e mandado ou enviado aqui pelo próprio João Calvino, com a intenção de trazer a palavra de Deus e formar aqui a primeira igreja protestante, foi frustrada, porque Villegagnon, aquele que depois vai ser conhecido como traidor das Américas, ele, por causa da perseguição aos reformados, que eu disse no início, entre a tentativa de se manter a coroa, vai levar esses homens, 13 deles, vai sendo expulsos do Brasil, e antes de serem expulsos, eles são postos à prova, e pela fé em Cristo, como diz bem o nosso irmãos, alguns desses resolvem voltar e aceitar o seu fim trágico. Alguns desses, presbítero Abelardo, foram empurrados, amarrados de dentro de sacos, de penhascos. Foram mortos de forma mais cruéis por defender a sua fé. E a história nos conta que esses bastidores da confissão de fé de Guanabara sem sombra de dúvida, uma solene exortação de consideração que foi feita por Cristo Jesus quando da tentativa de levá-los a negar a sua fé. E em 12 horas escreveram rapidamente o que eu chamo hoje da mais bela confissão de fé, conhecida aqui por nós de confissão de fé da Baía de Guanabara. Meus amados irmãos, lá estava presente o reverendo Pierre e também Guilherme, que naquele dia, na quarta-feira, né, ou numa quarta-feira, dia 10 de março de 1557, lograram êxito em oferecer ao Senhor um culto de gratidão ao Senhor. Importante lembrar, irmãos, que nesse texto, no salmo que foi pregado, o salmista diz no versículo 1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando Davi escreveu esse salmo, Davi era um homem de batalhas, de guerra, de luta. Provavelmente o inimigo estava próximo. O inimigo estava próximo da entrada. E ele então escreve esse salmo: Senhor, o Senhor é a minha luz. Por que o Senhor é a minha luz? Eu conheço gente que tem medo de escuro, né? Mas quando ele segura uma lanterna, ele fica corajoso, né? E torce para a bateria não acabar. Mas a verdade é que, de fato, Davi tem essa ideia também. A luz do Senhor ilumina a sua vida, portanto, ele não tem medo. E à luz da palavra de Deus, nós podemos ter a confiança, por isso temos a doce confiança no Senhor. Olha o que ele diz: o Senhor é a minha fortaleza. Sabendo que o Senhor lhe preserva a vida, dando-lhe a salvação, ele faz menção agora, não às seguranças do seu palácio, do local onde ele estava, talvez uma muralha,
mas da segurança que lhe dá o Senhor na sua vida. Ele diz o seguinte no versículo 2: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir. O texto aqui da RA traz essa tradução, para me destruir. Mas se você der uma olhadinha lá no hebraico, vai estar a ideia, vai estar para... É como se fosse comer a minha carne. Vou dar uma ideia para você ver que é bem violento, né? Então, Davi está dizendo assim: quando os inimigos me vêm devorar, arrancar a minha carne, olha o que ele diz: eles é que tropeçam e caem. Quando esses nossos valorosos, heróicos irmãos na Baía de Guanabara, mesmo sabendo e sob a pressão dos seus inimigos, obrigados a negar a fé, e escrevem uma das mais belas confissões, os seus inimigos é que caem, porque eles sumiram, e a confissão de fé permanece até os nossos dias, fortalecendo a nossa vida, nos dando coragem para enfrentar. Por quê? Porque não terei medo, porque o Senhor é a nossa fortaleza, é a fortaleza da minha vida. Então eu não preciso temer aqueles que querem arrancar a minha carne. Davi segue dizendo que ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. A confiança tal, que mesmo sendo empurrado de penhascos, não abriram a boca para negar ao Senhor. Sabe, meus irmãos, quando eu penso na história desses homens, e eu vejo quantos nós hoje são tão sensíveis, ao ponto de dizer: eu não quero mais fazer parte desse grupo de louvor, eu não quero mais tocar o instrumento tal, porque às vezes o irmão olha para mim assim com a cara que ele não gostou, então eu não quero mais. Eu fico pensando, se você estivesse lá na ponta de uma espada, né, empurrado lá para ser jogado numa ribanceira, lá num penhasco, o que você faria? Você nega Jesus ou morre? Eu não tenho até medo da sua resposta. Meus irmãos, depois desse parágrafo lindo, é que Davi então escreve no versículo 4, olha a demonstração de confiança: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Meus irmãos, meus queridos, amados irmãos, esses homens, lá na Baía de Guanabara, que produziram a confissão de fé, que foi escrita pelos calvinistas, num curto período, como disse o nosso irmão, de 12 horas, mas que atravessou séculos e séculos, e tem se mantido forte até hoje, tem sido alicerce para também nós, como cristãos, dizer que vale a pena, ainda que o inimigo queira arrancar a nossa carne, devorar a nossa carne, vale a pena permanecer na presença do Senhor. E ele diz: uma coisa peço, que eu possa morar, olha só, na casa do Senhor. Não é idas e vindas, é permanecer, morar. Para que morar nessa casa? Para contemplar a beleza do Senhor.
Eu penso que quando nós chegarmos lá no céu, muitos de nós têm muita pergunta para fazer, né? Às vezes eu fico pensando, olha, eu vou perguntar a alguns dos irmãos da história, né? Como é que eles foram tão fortes? Mas também eu vou ver lá muita gente fraca, que graças a Deus quem nos salva é Jesus Cristo. Pelas misericórdias do Senhor Jesus, nós somos salvos. Tem um colega meu que dizia que muitos são salvos meio chamuscados, né, com cheirinho de fumaça, né? Foram arrancados lá do inferno. Mas vão ser salvos. Mas temos muitas coisas que gostaríamos de perguntar a esses homens, a essas mulheres, a essas crianças, que ao longo da história deram comprovação da sua fé. Mas tem uma coisa que eu gostaria muito de perguntar a Davi. Esse versículo 4, se você for olhar a tua Bíblia de ponta a ponta, você não vai encontrar nenhum paralelo nesse versículo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. É uma demonstração de fé e de confiança extraordinária. Extraordinária. Meu querido irmão, eu quero terminar dizendo a você o seguinte: talvez você esteja até pensando em desistir, talvez até desistir como cristão, devido às lutas, às dificuldades. Não estou te dando razão, de jeito nenhum, estou apenas dizendo que talvez você seja um desses, que nós temos visto encontrar por aí constantemente. E talvez tenha até inventado algumas desculpas, né, para tentar convencer Deus de que você vai fazer isso por uma boa razão. Talvez tenha até tentado transferir essa responsabilidade para outro, dizendo que a culpa de você agir assim é de outro. Às vezes eu fico pensando, se aqueles homens tivessem dito, olha, a culpa é do Villagnon, né? É por isso que nós estamos escrevendo a confissão de fé aqui. Eu diria que esses homens não estão a par da história, porque quem governa toda a história é Deus. Mas eles fizeram uma confissão de punho e selaram depois com o próprio sangue, porque eles morreram. E eu queria perguntar a você nesta noite, o que você fará a partir de agora, sabendo que esses homens preferiram a morte do que desistir da sua fé? Sabe, meu amado irmão, Deus escreve a história e muitas vezes usa sangue no lugar de tinta. O que você deseja? Qual é o maior desejo no seu coração? Sabendo que o inimigo pode estar à porta, como é o caso de Davi, demonstrando confiança, dizendo que o Senhor é a sua luz, a sua salvação, a sua fortaleza. E qual é o maior desejo do seu coração? Eu espero que você, como Davi, diga que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Nunca desista, porque Cristo não desistiu de você. Não fuja do Senhor, porque Ele vai te encontrar onde quer que você esteja, para a glória do Senhor, levá-lo para o céu.